Camilo Z. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para criar um player para o meu mod. Já em posse de todos os frames que eu vou utilizar até o momento, lógico, depois você pode acrescentar mais se for necessário. Eu separo todos os frames que eu vou precisar, também separo alguns áudios que eu criei, que eu quero que o meu personagem use exclusivamente esses áudios. Já tem outros vídeos ensinando a converter sons, etc. Então a primeira coisa que nós fazemos, nós criamos uma pasta. Dentro da árvore, na pasta char, nós criamos uma pasta com o nome do personagem que você quer. E dentro dessa pasta vão estar os frames que você vai utilizar. Para começar a fazer os movimentos do personagem, eu uso esta forma. Eu crio um arquivo txt com o nome do personagem e nesse arquivo txt eu coloco apenas o name, que é o nome que eu quero para o meu personagem, e o tipo, que é o type, que é o tipo, se ele vai ser, o que ele vai ser, player, inimigo, obstáculo, etc. Eu deixo dessa forma porque eu vou utilizar um programa que vai facilitar a criação dos movimentos. Eu vou mostrar para vocês, logo depois que vocês criar esse arquivo txt, dando o nome e o tipo que o personagem vai ser, você tem que vir nesse arquivo aqui de modos txt, que eu falei que nele é lançado todos os arquivos que você vai precisar no seu mod, e colocar aqui como load, can e o endereço da onde essa pasta está. Está dentro de data, char, can, e o nome do arquivo txt é can.txt. Load, como eu já havia explicado, é porque é um player. Ele tem que ser carregado no momento em que o mod vai iniciar, senão vai dar problema. Ele não vai aparecer como player para você nesse momento. Feito isso aqui, esses outros passos aqui, que estão load, que são flashes, etc., eu vou explicar mais para frente também. Vamos focar primeiro na criação do seu player. Feito aqui o arquivo txt, lançado aqui no modos txt, eu vou estar utilizando um outro programa que vai me dar a base para que eu possa ver como os movimentos estão ficando. O programa que eu utilizo é este aqui, o OpenBody State 067. É o mais estável que eu achei. Estão desenvolvendo outro, mas até o momento ele está dando muito problema. Com esse programa aqui, existe um tutorial também ensinando a utilizá-lo, por isso eu não vou aprofundar muito nele. Você vai carregar a pasta data do seu projeto através desse ícone aqui. Logo que você carregar a pasta, ela vai mostrar alguns arquivos txt que você tem no seu projeto, que são esses aqui, no meu caso. Aqui eu vou estar precisando usar principalmente aqui a models, porque aqui, se eu clicar no sinal de mais, vai expandir a árvore e ele vai me mostrar o que já tem no meu mod. No caso, já tem esses aqui feito, porque o meu mod já está completo. Para vocês provavelmente deve aparecer apenas o player, que é o que nós vamos fazer. Então, clicando aqui no sinal de mais do player, ele já vai mostrar para mim o player can, porque tem um arquivo txt com o nome de can, que ele é o player. Então, clicando duas vezes nele, ele vai abrir para mim um arquivo, uma outra janela, com o que eu havia digitado lá no arquivo txt, somente o nome e o tipo. A partir daqui é que nós vamos começar a colocar outros atributos para o personagem. Nesse caso aqui, você poderia vir aqui e colocar, apertando Enter, ele muda de linha, e você coloca aqui o HUD do personagem, quanto de energia que você quer que ele tenha, por exemplo, 100, dá um Enter e assim por diante. Aqui você está criando o hub do seu personagem. Tudo aquilo que foi especial de hub, ícone, a maneira como ele vai morrer, os comandos que é próprio do personagem, você vai colocar aqui no hub. Já aqui do lado, onde está Character Details, você vai clicar com o botão direito e clicar em adicionar. Aqui aparece New,
você clica 2 vezes em cima dele para ele piscar e coloca, eu quero que aqui seja o ataque 1. Dá um Enter, ele vai já estar mostrando aqui o comando ataque 1 e nesse campo você vai colocar os frames. Para adicionar os frames que vão fazer o movimento do ataque 1, depois que você definiu aqui para ataque 1, você vai clicar com o botão direito do mouse e vir aqui na parte de Import e usar Link Files. Aqui você vai navegar até a pasta onde está os frames do seu personagem. Supondo que eu queira que esses ataques aqui seja representado o ataque 1 do meu personagem. Eu seleciono todos os que eu quero e mando abrir. Observe que do lado de cá, na guia Editor, apareceu corretamente o local onde o frame se encontra. Tá vendo? Data, char, can, ataque 11, GIF. Minhas imagens são todas em forma de GIF. GIF único, não animação completa. Dessa forma, quando eu venho aqui em Frames, eu consigo ver aqui embaixo que eles foram adicionados à animação. Porém, eles não estão centralizados ainda. Por quê? Para cada um desses frames, eu preciso colocar a posição correta. Então eu venho aqui, já existe um tutorial explicando como usar esse programa. Mas eu vou fazer apenas com um frame aqui para vocês observarem. Eu mudo essa opção aqui para centro, para o meu frame aparecer no centro. Observem que são os frames que estão aqui embaixo. E agora eu vou ter que localizar a posição correta deles aqui. Como eu disse, eu já tenho um tutorial sobre o programa. Eu vou selecionar a opção para colocar offset no frame. Feita a seleção da opção do offset, eu vou clicar mais ou menos aonde eu quero na imagem, que seria mais ou menos no centro da imagem, vamos dizer assim. Você pode estar posicionando da melhor maneira que você achar para o seu mod. E assim por diante, eu vou ter que fazer com todos os outros frames para que eles fiquem na posição correta para fazer a animação ficar certinho. Depois que eu coloquei todos os frames na posição que eu quero, na opção que eu havia mudado aqui para centro, eu vou focar no offset, porque dessa forma eu consigo ver se os frames estão alinhados. Vai ficar um pouco sem estar bem organizado, ajustado, porque eu estou apenas fazendo uma videoaula para vocês. Feito aqui, eu posso vir na opção onde a gente mexe no offset e escolher a opção para Animate. Aí aqui ele vai ficar mostrando para mim como está sendo feita a animação. Aqui é a base para você estar começando a criar o seu personagem. Eu vou colocar todas as outras animações que eu preciso aqui, já com o arquivo todo feito, que o processo é o mesmo, e depois eu vou entrar em algum deles, os mais importantes, e explicar passo a passo o que quer dizer cada comando desse aqui do editor. Aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei todas as animações que eu preciso para o meu personagem, que é um player, tudo que ele vai fazer durante o jogo. E aqui no lado do editor, como está caracteres detalhes, os detalhes do personagem, né? Vocês podem ver que eu completei com vários outros títulos, vários outros nomes, para que o personagem possa ter isso, as características dele. Eu vou começar a explicar para vocês aqui cada um desses pontos o que eu fiz. Name, como eu falei, é o nome que eu quero que aparece do personagem. O arquivo txt está com o nome de ken.txt, mas eu quero que o nome do meu personagem seja esse aqui. Ó. Como eu disse, eu estava fazendo o trabalho para concorrer a um Super NES, então eu fiz esse nome aqui, quero SNES. Por que eu tenho esse underline aqui? É porque o programa OpenBOR ele não entende caracteres especiais. Espaço, acento, cedilha não vão funcionar nele.
Então, quando você quer escrever um nome composto, você coloca esse underline, que ele vai ser representado como se fosse o espaço no OpenBOR, na tela dele. O tipo, que é o tape, eu coloquei player, porque é o personagem que a gente vai controlar. Speed é a velocidade que eu quero que ele tenha nos seus movimentos. Esse speed aqui é diferente do speed que a gente coloca nas animações, ataque, ataque 2, ataque 3, vocês vão ver lá na frente. Hurry é a energia que eu quero que o meu personagem tenha. MP seria Magic Points, ou seja, é a barra de energia do especial que você pode usar. Então eu coloquei com o valor de 100. Dust, que é a mesma coisa que pó, é aquela poeira que sai quando eles caem, quando eles andam. Aí vai ficar de acordo com o que você quer para o seu mod. Rise e Envy é o tempo de invencibilidade que o personagem tem logo quando você perde uma vida e ele aparece na tela. Vamos dizer assim, quando ele ressurge, dá o spawn para voltar para o jogo. Cada um é referente a segundos, então eu acho que 1 segundo é o suficiente. Throw Damage está com valor 0 porque o padrão é 21. Eu coloquei 0 porque Throw Damage indica a quantidade de energia que o seu personagem vai perder se ele for arremessado e cair no chão. Eu não quero que ele perca energia com esse movimento, com o balão do personagem, então, dos inimigos no caso, né? Então eu coloquei Throw Damage 0 porque eu não quero que ele perca energia se ele for arremessado. Det 2. Det 2, ele vai mostrar, ele está indicando aqui para mim que quando o meu personagem morrer, ele vai mostrar a animação Det 2. Vocês vejam no manual qual vai ser a melhor animação para você colocar no seu mod, porque às vezes o personagem pisca, some, o personagem não pisca e fica na tela, depende do que você quer para o seu mod. No meu caso, eu achei mais interessante o Det 2. Todos esses comandos aqui, eles vão ter mais de uma variação. Então vocês devem consultar o tutorial traduzido ou até mesmo em inglês e ver o que vai ser melhor para o seu mod. Espero que quando vocês comecem a tentar fazer o jogo, o mod, vocês tenham lido, relido o tutorial várias vezes para você ir acostumando com os comandos e ver as possibilidades que eles podem fazer para o seu jogo. GFX Shadow 1 eu coloquei justamente para que ele mostre a sombra com o aspecto perfeito do personagem. Eu não vou estar utilizando nenhum frame de sombra que tem do OpenBOR, que é o padrão. Se você colocasse apenas o comando Shadow 1, ele ia pegar um frame daqueles que eu mostrei que tem na pasta de Sprite e colocar como sombra do personagem. Aquela sombra meio arredondada. Se você colocar o comando completo GFX Shadow, ele vai mostrar a sombra do seu personagem perfeita. E você tem como controlar também a posição dessa sombra. Vamos dizer assim que seria a luz da sombra. Em cada em cada level que você fizer, você pode colocar a posição da sombra diferente. Eu vou explicar também. Já esse comando com é o comando especial. Vamos dizer assim, para ele fazer o Hadouken, é esse comando aqui, DFA, seria down e forward, quer dizer, para baixo e para frente. Mais o botão A, que é o de ataque, ele vai fazer o Free Especial 2, que eu criei o comando aqui do lado, Free Especial 2. Então, se ele fizer isso, para baixo e para frente, o A, ele vai soltar um Hadouken, que é o Especial 2. Vendo se ele tem a condição para isso, porque isso vai implicar na barra de MP que eu também criei. Já esse remap é para você escolher a cor do personagem, para que ele possa alterar a cor do personagem. Vocês podem ver aqui que o comando correto ficaria mais ou menos assim. Remap, eu coloquei o endereço onde tem uma imagem com todas as cores que o personagem apresenta, a animação Idle 1, né, no caso o GIF, né, que vai fazer a animação Idle, e coloquei um espaço e coloquei um segundo endereço referente à cor
dos frames que eu mudei ali. Ou seja, eu peguei a mesma imagem idle 1, modifiquei as cores, no caso ele estava azul, eu coloquei o vermelho e uma outra verde e denominei como cor 2. Então isso vai te dar a opção, na hora que você escolher o personagem, de você estar trocando a cor do seu personagem. No mesmo caso eu fiz no remap abaixo, que seria, vamos dizer, a terceira cor do personagem, que ele tem a original, esse aqui seria a segunda cor e aqui a terceira cor. Nesse caso aqui eu denominei como cor 3. A mesma imagem que eu usei de idle, que é a original, eu simplesmente peguei ela e modifiquei com um programa de imagem que você achar melhor. No meu caso eu uso Photoshop. Criei as cores lá e denominei como cor 3. Bom, mais embaixo eu coloquei ícone e o endereço de uma imagem para representar o ícone, lá perto do nome do personagem. Knife, por que eu coloquei Knife Hadouken? Porque eu criei uma situação em que ele vai soltar um Hadouken. Não importa muito o nome do comando, eles denominaram que o comando é Knife, porque a representação desse comando é que o que você fizer que utilizar esse comando, ele vai reto. Ou seja, como se estivesse arremessando uma faca, igual no Double Dragon. Como o Hadouken é uma magia que vai reta, então você vai utilizar o comando Knife com a animação Hadouken que eu criei. Essa é a parte do cabeçalho do meu player. Você pode estar colocando vários outros comandos de acordo com o que você precisa para o seu hub do seu player. Como eu disse, veja no manual todas as possibilidades que você tem para criar um player bacana. Vamos agora começar a ver alguns detalhes das animações dos movimentos do personagem. Eu vou começar mostrando aqui o ataque 1 para simplificar algumas coisas para vocês entenderem melhor. Observem aqui, aonde está escrito BB Box e tem essas coordenadas aqui, são esses quadros azuis que representam aonde o personagem pode ser atingido. Aqui às vezes fica meio fora, porque o programa não representa 100%, mas se eu colocar aqui em frames, você observa que eles estão bem colocados. Estão vendo? A parte azul é aonde o personagem pode ser atingido. Voltando aqui para o editor, veja aqui, Delay Set. Esse delay aqui é a velocidade do movimento do ataque 1. Ou seja, cada frame que eu tenho aqui vai demorar 7 milissegundos, não é segundos, porque segundos é muito grande. É uma velocidade que eles colocaram aqui que vai determinar a velocidade dele aqui em movimento. Observe só a animação. É só para o personagem ter um movimento de acordo com o ataque que ele está deferindo. Voltando aqui para o editor, observem aqui o delay. O offset é a marcação da posição onde seu personagem vai ficar no chão. Aqui novamente teve o frame, que aqui já está mostrando que este primeiro frame aqui, todos esses comandos, todos esses dados aqui representam o primeiro frame. Para o segundo frame, vai ser gerado uma outra caixa de BB Box, né, que é a caixa que você pode ser atingido, e um offset um pouco diferente. Porque isso você pode observar aqui na marcação, é que os frames não têm o mesmo tamanho. Então, cada offset vai acontecer numa posição diferente para que o personagem faça um movimento perfeito, que fique bonito. Voltando para o editor, vemos aqui que no terceiro frame nós temos um adicional, que é o ataque. Esse ataque aqui, esse próprio programa que eu utilizo, ele me ajuda a colocar da mesma maneira. Eu vou colocar aqui no frame 3. Observe que o ataque dele é esse quadro vermelho, vindo na parte lá do programa, onde está anime, etc. Você tem as opções Body Box, Attack Box, Offset e limpar o cache do programa. Nesse meu caso aqui, eu selecionei
o comando do ataque, vim aqui e marquei onde é o ataque do meu personagem. Voltando aqui para o editor, essas coordenadas aqui da posição, que são os 4 primeiros, ele coloca automático, que é essas coordenadas de x e y aqui. Já a força do ataque e a consequência do ataque, elas são colocadas manuais. Observem aqui no programa que quando eu selecionei o comando ataque, ele automaticamente aparece aqui. E essas coordenadas aqui são as coordenadas desse quadro do ataque. Elas são colocadas no momento em que você arrasta aqui e elas vão preenchendo automático. Agora o damage, você tem que colocar o valor manualmente. Você quer que esse ataque aqui tira 10 pontos de vida do inimigo. Outra coisa que você tem que observar é esse knockdown. Quando está 0, é que ele não vai derrubar o inimigo. Se tiver 1, ele vai derrubar. Como eu falei, já existe um vídeo tutorial ensinando a usar esse programa. O primeiro ataque, se você não tiver colocado um comando específico lá no hub dele, que é a Teixain, algo assim, ele vai representar o ataque 1. Quando você aperta o botão, ele vai fazer 2 vezes o primeiro ataque. Ou seja, ele vai dar 2 socos iguais a este. Tem como mudar isso? Tem. Vocês vão ler o manual, observar os comandos e vão aprender que é possível fazer isso. Vou voltar aqui na posição do editor, que vocês podem ver que é este comando. Aqui está o frame 3 e todo esse comando representa o frame 3. Já para o frame 4, o que a gente tem que fazer de diferente é colocar um ataque 0, tudo 0 para ele. Por quê? Esse último frame ele tem que anular o ataque anterior, porque senão ele vai ficar disparado e pega uma vez só. Dá uma quebra de movimento no personagem. Fica muito feio, muito estranho isso. O ataque 2, ele é praticamente a mesma coisa que você deve fazer com o ataque 1. A diferença minha aqui é que vocês podem ver que tem muito mais frames de animação. No meu caso, eu apenas criei um ataque 2, porque é o complemento, ele vai dar 2 socos, que é o ataque 1, depois cai para o ataque 2 e consecutivamente para o ataque 3. Então para ele, eu não coloquei o comando do ataque para derrubar o inimigo. Eu simplesmente quero que ele continue dando ataque, e somente no ataque 3 é que ele vai derrubar o inimigo. Observem que aqui, num determinado frame, no frame 4, eu coloquei o ataque para ele acertar o inimigo, e o próximo frame, que é o frame 5, eu coloquei tudo 0, que é justamente para ele anular o ataque de cima, porque senão os outros frames, tudo iam entender que continuaria aquele ataque. Ia ficar muito estranho ele fazendo, vamos dizer assim, esse movimento aqui e está acertando o inimigo. Então essa animação minha tem mais frames, observem só. Mas somente esse frame aqui que acerta o inimigo. Esses outros aqui é o recolhimento do movimento. Ó. Então eu não quero que ele acerte o inimigo. O frame 3 é o frame que vai finalizar o ataque, a sequência de botões. Nesse frame 3, o ataque 3, o frame 2 é que vai ser o ataque que vai derrubar o inimigo. Esta aqui que é a animação do ataque 3, para finalizar. Aqui no editor, vamos observar o seguinte. No frame 2, eu coloquei um Blast, que é um comando que é como se fosse um golpe mais forte. Ele serve como ataque, mas acontece que ele é um ataque mais forte. O seu inimigo cai mais longe de você. E aqui, para confirmar, eu coloquei o 1, que é para derrubar mesmo o inimigo. No caso do Blast, não tem necessidade. Eu só coloquei por segurança minha mesmo. E no frame 3, eu zerei o ataque para que ele não fique fazendo animação e qualquer outro frame desse aqui continuaria o ataque. Se o personagem encostasse em mim, ele nessa posição, o personagem ia tomar um golpe. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você coloca um ataque, vamos voltar aqui no ataque 1, no 2 mesmo. Quando você coloca um ataque para o inimigo, igual eu fiz nesse caso aqui, esse ataque aqui, ele vai estar referindo ao frame 4.
Se eu não zerar o ataque aqui embaixo, esse ataque aqui vai disparar para todos os outros frames. Então fica uma coisa meio estranha, como se o frame de baixo pegasse o comando de cima. E não é isso que nós queremos para o nosso mod. A animação DET. A animação DET do meu personagem é essa aqui. Isso é quando ele perde a energia de vida toda. Nesse caso aqui, não tem necessidade de você colocar caixa de ataques, o BB Box, que é onde você pode ser atingido. A única coisa que eu coloquei aqui diferente foi que logo que ele sofre, né, o ataque lá para morrer, nesse frame aqui, que seria no frame 5, a hora que ele começa a virar uma caveira, eu coloquei para dar esse som. Observa bem, Data Char Can morre. .wave é um som que eu coloquei lá na pasta do personagem, do meu char, para que quando chegar nesse frame vai tocar esse som. Então é quando ele morre. Por isso que eu criei aqueles arquivos de áudio separados. Aqui é a animação fall do meu personagem. Quando ele toma um golpe e vai se arremessar e vai cair. Nessa animação aqui, o que eu fiz de diferente foi apenas ter colocado novamente um som que eu queria específico para esse personagem. Você pode colocar caixas de ataque, caixa de BB Box, porque, por exemplo, se tiver uma caixa de ataque em algum desses frames do personagem, assim que ele acertar algum inimigo, esse inimigo vai sofrer um dano. Então você pode colocar como se fosse assim, ele caiu em cima de um inimigo ou de um player e vai derrubar ele também. E se você colocar a caixa que ele recebe danos, é a possibilidade de você criar aqueles combos que a gente vê em alguns mods. Alguns jogos eles colocam, quando você acerta o inimigo, no pen dele, ou geralmente é no fall, vai ter uma caixa que você recebe o ataque, né, um BB Box, que é a caixa de bit, né, bit box, e lá você pode completar com combos. Free Special 2 é o especial que meu personagem faz para soltar o Hadouken. Veja a animação. Aqui no editor vocês podem observar que apareceram 4 comandos novos: o Curse Knife, Throw Frame, Energy Coast e MP Only. Esses comandos aqui é que vão determinar as condições para que o meu personagem, quando eu fizer um movimento especial, ele tenha condições de soltar o Hadouken. Esse Curse Knife, ele está dizendo aqui que a hora que eu fizer um movimento do Free Especial, ele vai lançar um Knife, ou seja, estava lá Knife, Hadouken. Na verdade, ali estava apenas mostrando que o Knife, a faca, é a mesma coisa, seria o meu Hadouken. O Throw Frame, ali tem a numeração 5 e 20. 5 quer dizer que quando chegar no frame 5 é que o Hadouken vai aparecer. O 20 é a altura em que o offset do Hadouken vai estar em relação ao meu personagem. Energy Cost é que ele vai gastar 30 pontos de energia para soltar um Hadouken. Ou seja, se eu coloquei lá Energy Cost 100, na mesma energia ele vai ter condições de estar soltando 3 Hadouken, até que ele restaure a energia para ter o direito de jogar mais. MP Only 1 quer dizer que ele vai gastar somente a energia do MP. Você pode colocar outras condições. Por exemplo, se acabar a energia do MP, ele gastar a energia do Heure, né, da própria vida dele, e assim por diante. Já os outros comandos são os outros comandos de sempre, que são o Offset, o BB Box, os frames, que é os frames que eu importei. Novamente eu coloquei um som aqui, que eu quero que ele faça barulho do Hadouken, né, que ele fala Hadouken, e assim por diante. Anime Grab. O Anime Grab é simplesmente a posição em que o personagem fica quando ele agarra um inimigo. Aqui eu coloquei 2 frames porque eu queria que ele fizesse um movimentozinho qualquer. Então vocês observem que é o mesmo frame, mas aqui no editor eu coloquei um comando novo, que foi o Move. Esse Move -5 ele vai mexer
5 pixels em posição negativa e depois ele move para o segundo frame 5 pixels ponto positivo. Ou seja, ele vai ficar dando uma tremidinha, segurando o inimigo e dando uma tremidinha. É só para não ficar muito parado, não ficar muito feio a animação. O Grab Attack é o seguinte: quando você segura o inimigo e pressiona o botão de soco, ele vai fazer um movimento de ataque. Então, no meu caso, ele vai fazer esse movimento. Esse movimento ele é repetido 2 vezes, então ele vai dar 2 vezes esse mesmo ataque. Não é necessário repetir os frames, porque se você repetir o frame, ele vai dobrar a quantidade de frames aqui, mas vai atacar 4 vezes, vamos dizer assim. E aqui o comando no editor é simplesmente o mesmo comando para os outros ataques, não tem nenhuma novidade. Já o Grab 2 seria a finalização desse ataque, ou seja, ele vai dar 2 Grab Attack e depois termina com o Grab Attack 2, fazendo esse movimento. Observem que aqui, que é o ataque final, eu coloquei uma caixa de ataque para ele poder acertar o inimigo. Ele está como blast para o inimigo ficar mais longe e coloquei a quantidade de damage que eu quero que ele tira do inimigo. Anime Idle é aquela movimentação que o personagem faz quando ele está parado, quando você fica com o personagem parado no jogo. Então aqui é só o movimento dele gingando. E aqui no editor a gente coloca os movimentos de acordo com o que você precisa. Coloquei aqui. Por que eu não repeti aqui no outro o mesmo? Aqui na imagem abaixo você vê que a caixa de receber o ataque não tem alguns frames. Por quê? Como eu coloquei nesse primeiro frame, automaticamente ele passa para os outros frames. Lembra que eu falei a questão do ataque? Pois é, aqui eu mudei porque ele muda um pouquinho só a posição. Então, para ficar mais assim, vamos dizer, querendo ficar perfeito, eu coloquei diferente essa caixa de colisão. Aqui, da mesma forma. Então, todos os frames dele vão estar com a caixa de colisão. Observem que aqui, quando está o BB Box, não tem nenhum BB Box 0. Se eu quisesse deixar algum frame isento de ser atacado, eu colocaria BB Box 0, 0, 0 e 0. Da mesma forma que eu faria com o ataque. Um outro comando que você tem que tomar muito cuidado com ele, que nas outras animações eu nem citei porque não tem, é o loop. Quando você coloca loop 1, o seu personagem vai ficar fazendo movimento em loops infinitos. Ele vai ficar assim o tempo todo que ele estiver parado. Se você colocar um loop num ataque, na hora que você apertar o botão de ataque, ele vai ficar fazendo aquele ataque sem parar. Então você pode observar que aonde tem ataque, você não vai ver o comando loop. Só em animações que você vai estar com o personagem parado, no caso do idle, que vai ser necessário fazer um loop. Ou então um outro movimento, por exemplo no Hadouken, para ele ficar mexendo, vocês vão ver. O anime jump é simplesmente a movimentação do personagem pulando. Você vai determinar do jeito que você quiser. As caixas de colisão, aprendi a falar, caixa de colisão, vão estar sempre presentes nelas também. No editor eu apenas coloquei o comando sound, que eu quero que quando ele pular, ele fazer esse som aqui, que está determinado, né, para o meu personagem. Jump Attack é o comando que você faz quando você pula e aperta um ataque. Aqui é simplesmente uma voadora para ele acertar o inimigo. O ataque está aqui. No editor, o que foi feito diferente, observem bem. Lembrando que se ele deu o ataque no frame 2, o frame 3 tem que zerar o ataque, porque senão, na medida que ele for fazendo esses outros movimentos, vai dar dando ataque do mesmo jeito. Vai ficar uma coisa bem esquisita. Aqui no Jump Attack 2 é um movimento que faz quando o personagem pula, você põe para baixo e usa o ataque. Na minha animação ele ficou dando esse soco dessa forma. No ataque dele, essa caixa de ataque dele aqui, observe no editor o que eu fiz. Eu coloquei um som, né, para ser um som diferente do soco. Coloquei também, já aqui no ataque dele, observem que o 5 é a quantidade de energia que ele tira
e deixei o próximo número como 0, porque eu não quero que com esse golpe ele derruba o inimigo. Por quê? É como se fosse assim, você dá um pulo, dá esse golpe para baixo com o ataque, vai acertar o inimigo, ele vai ficar temporariamente na posição PEN, né, de que recebeu o ataque. Como você já está perto, você já pode pegar, agarrá-lo e fazer o próximo movimento que você quiser. Os outros comandos são os mesmos, o Attack Box zerando novamente, o BB Box, que é a caixa de colisão que ele pode ter, né? E assim, e os outros comandos normais, offset e etc. Já o pen é a animação do movimento dele recebendo os golpes. Ele faz esse movimento aí. Aqui você vai controlar também de acordo com o delay. Sempre todas as animações têm delay, que é a movimentação de um frame para o outro. Você pode estar usando delay de vários valores na mesma animação. Você pode usar aqui delay 10. Se você quiser colocar um outro aqui para ser mais rápido, não tem problema. Ou mais longo, tanto faz, não tem problema algum. Rise é a animação do personagem quando ele cai e ele levanta. Aqui você também pode fazer através do editor, se você quiser que mesmo o inimigo no chão continue recebendo ataques, ou até quando ele estiver levantando, é só você colocar, né, as caixas de colisão nos frames que você quiser. Especial é um comando, é diferente do free especial, por quê? Porque aqui nós temos o botão de especial. Aqui eu fiz ele dar o Shoryuken. No editor você pode observar que eu coloquei Energy Cost para gastar a energia do especial dele, né? Vai gastar somente o MP. Coloquei o som e nas animações eu acrescentei esse comando aqui, Move Set. Por quê? Para ele fazer o movimento e fazer aquela transição de dar o movimento para frente, né? Porque aqui na animação você não vê que ele dá um ângulo para frente, igual no jogo do Street Fighter. Então aqui eu coloquei o Move Set a partir do frame 5, porque a hora que ele fizer o salto, ele vai um pouco para frente. E na hora que ele está aterrissando, o que eu fiz, coloquei Move 0. Lembre-se, toda vez que você colocar um comando que você quer cancelar, repete o comando e coloque o valor 0. Podem observar aqui que nesse especial eu não coloquei as caixas de colisão, porque é um golpe que ele fica, vamos dizer assim, invencível. E para cada ataque que ele deu, no caso, frame 4 ele atacou, nesse outro frame 5 eu zerei o ataque dele, já no frame 7 ele tem um ataque, no próximo frame eu zerei o ataque. E outra coisa também que pode ser controlado aqui, vocês podem ver que é o delay. Aqui está 5, aqui está 13, porque de acordo com o movimento que ele fizer, é que eu vou analisar e ver qual vai ser a animação melhor, como você vai ficar de acordo com o que eu quero. Você está vendo que ele dá uma paradinha para continuar o golpe? Bom, agora vamos ao throw. Throw é o movimento que ele faz quando ele está agarrado com o inimigo e vai arremessar o inimigo. É o famoso balão. Ele vai fazer esse movimento. Pode observar que ele não tem caixa de colisão e nem de ataque, porque é apenas um movimento de balão. Como eu disse, o próprio throw dos inimigos é que vai definir o quanto de energia que vai ser retirado dele. Aqui no editor dele, a única coisa que eu fiz foi colocar um som específico para ele, e o resto é o de sempre. O walk é o movimento que ele vai fazer quando você estiver caminhando com o personagem. Aqui eu coloquei, claro, as caixas de colisão para ele receber os ataques, né? Que a gente chama dos BB Box. Por que aqui teve o loop 1? Porque
Se você fizer uma vez o movimento dele andando, ele vai usar todos os frames que estão aqui. E se tiver sem o loop, a hora que você andar, ele vai congelar e vai andar só com o último loop. Desculpa, o último frame que ele fez. Então, no Anime Walk é necessário ter loop. Observem que algumas animações há necessidade do loop. Tem que prestar muita atenção quando é ataque. Os ataques é que não devem ter loop. Aqui foi colocado apenas as caixas de colisão para ele poder sentir os danos. Praticamente você pode usar esses comandos para criar os inimigos também, mas os inimigos geralmente nós não colocamos tantos ataques assim, justamente por causa da opção de ataque 1, 2 e 3 que aqui é para o player. No caso você vai fazer para o inimigo ataque 1, ataque 2 e complementar com outros golpes, que existem outros comandos que você pode fazer. Por exemplo, se o inimigo te der o ataque 1 e ele acertar, ele vai seguido por tal animação, que são os famosos follow 1, condição, etc. E isso tudo está explicado no manual. Bom, por hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima videoaula eu vou estar mostrando os inimigos que eu criei, e neles eu vou mostrar apenas alguns comandos que eu possa ter colocado que são diferentes desses apresentados, porque no mais o que muda muito é o hub, que você tem que diferenciar o player do inimigo, e alguns movimentos que você quer fazer específico para os inimigos. Vejo vocês então na próxima aula.